Olá, eu sou Márcia Maranhão, mais uma vez aqui no meu canal de educação. Vocês sabem que a vez passada eu falei sobre itinerários formativos e hoje eu vou falar dos 4 eixos que vão estruturar os itinerários formativos. Então são chamados eixos estruturantes dos itinerários. Como eu dizia, os itinerários formativos são feitos pelos professores e os alunos daquelas disciplinas que eles escolheram no ensino médio para aprofundamento. Na leitura desses eixos, eu achei muito interessante, que chamei até de palavras-chave, é que todos os 4 eixos, que são investigação científica, processos criativos, mobilização e mediação e empreendedorismo. Então, esses 4 eixos estão voltados para a comunidade e para a sociedade. Nós sabemos que toda comunidade tem suas manifestações culturais, tem as suas brincadeiras, tem as suas comidas típicas, tem as suas formas de falar e de vestir. Tudo isso é cultura. Então, a cultura muito rica de cada comunidade, ela vai aparecer também nas aulas, nas reflexões e no planejamento dessas aulas dos itinerários formativos. Então, o primeiro eixo, antes de falar do primeiro eixo, as palavras que eu chamei de chaves são mobilização, manifestações linguísticas, cultural, ciências, análise, realidade local. Então, a escola ela não pode trabalhar distante da realidade local, que eu também já falei em outros momentos. Então, o primeiro eixo, que é chamado de investigação científica, muitos de vocês, professores, estudaram o método científico, já tiveram ou já fazem uso nas suas aulas, não é? Então, essa investigação, veja a palavra como é diferente, é o uso do método nas vivências e nas realidades, experiências e realidade da comunidade. O que seria isso? Então, os alunos vão observar essas experiências, vão observar, vão trazer as vivências para a sala de aula. Eu lembro de um trabalho feito numa comunidade que havia muita coisa, uma pontezinha, um rio, e cheio de plástico. Então, nós fomos até lá. Eu era coordenadora de uma escola, fomos até lá porque ia haver uma feira de conhecimento. E levei os alunos no meu carro e eles fotografaram tudo da comunidade, todas as problemáticas em cima de quê? Meio ambiente, certo? Então, vocês vão ver e vão ouvir dos alunos quais são os problemas para poder fazer investigação científica. Por quê? O método científico ele começa de um problema. Então, a gente vai ver naquela comunidade que a gente trabalha quais são os problemas, que geralmente não só tem um, né? Tem vários. Então, os alunos vão formar-se em conhecimentos científicos. Para quê? Então, os professores vão trabalhar com eles um conhecimento científico, dando uma formação a eles, para que eles compreendam
e tome decisões. Veja que coisa maravilhosa. Eles vão aprender tudo, né, essas vivências científicas, e vão compreender porque aquilo, né, levantar dados, observar, analisar, refletir, para tomar decisões e também para melhorar a qualidade de vida da comunidade. Então, esse é o primeiro eixo, importantíssimo, né? A investigação científica com o uso do método científico. Os alunos serão formados nas suas aulas, né? Antigamente chamava capacitação, hoje é formação. Por quê? Porque está sendo construído conhecimentos, não é? Então, os conhecimentos serão observados primeiro, as vivências deles na comunidade, na realidade local, as suas experiências, porque a gente sabe que esses jovens, eles fazem parte, às vezes, de uma rádio na comunidade, já tem uma vivência. Eles são empreendedores, vendem algumas coisas, né? Meninas vendem roupa, ou vendem bolos, doces, e aí vai. Se for em comunidades maiores, centro de cidade, são até grandes empreendedores, né? Então, eu falei que a abordagem seria reflexiva, seria através de aula, que eu acabei de falar, nesse primeiro eixo, e ao final dos eixos, ou seja, depois que todos os professores de itinerários formativos trabalharem os 4 eixos, o 4º eixo será a vez e a hora do planejamento, ok? Então, o 2º eixo são processos criativos. Se vocês observarem, a televisão todo dia fala em inovação. E isso vai desembocar em inovação. Então, a criatividade. Quais são as criatividades mais presentes naquela comunidade? Então, para isso, os alunos vão elaborar projetos junto com os professores. Para quê? Para observar as manifestações linguísticas, como é que o povo fala, fazer até um rol das palavras, fazer um debate, levar para outras comunidades, não é? Pode fazer um arquivo sobre isso. Então, aspectos linguísticos, científicos e culturais. Para quê? Para possibilitar a criação de soluções inovadoras para a comunidade. Então, como é que a gente vai dizer ao povo para inovar, ou os alunos, se a gente não vai até a comunidade para observar essas manifestações, né, da língua, da cultura e da questão científica? Se tem algum trabalho científico, se pode ser feito algum trabalho científico, né? Vamos dizer que seja uma escola rodeada de mata atlântica, de flores ou de muita água. Então, vai se trabalhar o meio ambiente através do que tem na comunidade. Então, a inovação vem daí, vai possibilitar inovação para a sociedade. Aí já não é mais só para a comunidade, é para a sociedade. Ou seja, se aquela comunidade tem saídas, não só para o local, mas para a cidade, para o estado, é aí que vai se dar o trabalho. Depois nós temos o 3º eixo, que é mobilização através da mediação e intervenção cultural. Então, os alunos vão se preparar e vão ser formados, não é, para mobilizar a comunidade. E qual será o papel deles?
a mediação, que hoje se fala tanto e é maravilhosa, é ficar entre a escola e a comunidade e mostrar que a escola poderá mediar conhecimentos científicos produzidos na escola para favorecer a comunidade. Veja que maravilha. E aí vai mobilização através da mediação e intervenção. Então os alunos vão se prepararem como fazer isso. Então a escola vai oferecer ferramentas necessárias. Que seriam essas ferramentas necessárias para transformar a comunidade de forma positiva? Então, uma das saídas, isso para mexer na questão cultural e ambiental. Mais uma vez, a questão de projetos. Ninguém pode chegar de uma comunidade sem mostrar que tem um projeto, qual é a intervenção que quer fazer, já ter ido lá, já ter observado como é aquela comunidade, o que é que ela precisa. E minha gente, todas essas transformações culturais, essas inovações, serão revertidas para a questão de quê? Da cultura, da ciência, do meio ambiente e também para o trabalho, não é? Quem sabe se não vai aparecer nessa situação toda, nessas transformações positivas, como eu vi aqui, para que a comunidade passe a funcionar da melhor forma. O quarto eixo dos itinerários formativos chama-se empreendedorismo. Então, primeiro, são projetos e cenário. Muitos professores conheceram uma metodologia para análise de cenário. De acordo com a sua licenciatura, ele pode ter estudado uma metodologia chamada FOFA. Quem é que conhece a FOFA? A FOFA quer dizer o seguinte: força. Não é? Olha só, força. Então, o cenário é um lugar ribeirinho. O cenário é numa situação boa no Planalto, em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E outras ficam em áreas de comércio, áreas urbanas. Então a gente sabe que até da agricultura, que tem se posicionado tão bem no Brasil e tem crescido muito. Não é? O agronegócio, a agricultura. Então isso tem sido um ponto positivo nesse momento para o Brasil. Então o que é que a gente vai observar nessa comunidade? A força. O que seria a força? Pessoas, no caso, tanto da comunidade como da escola, entendida. Professores que estudaram aquela situação, fizeram curso sobre meio ambiente, ou são de ciências e que já estudaram meio ambiente, ou são professores que trabalham ou conhecem a questão social, professores que conhecem a questão linguística, que vão fazer uma participação muito importante. Então a força é o que a escola tem, é o material humano, são os objetos que nós temos, não é? Eu cheguei numa escola que tinha uma biblioteca riquíssima e ninguém ia lá. Imagine que horror, não é? Então botamos para funcionar uma biblioteca maravilhosa. E isso não é um caso isolado, não. Existem vários. Então tem escola que tem laboratórios, não é? Então a força na análise de cenário seria o que a escola e a comunidade têm. Agora seria esse material que a escola vai oferecer. A segunda seria oportunidade. FOFA é F-O, oportunidade. Então, a oportunidade vai servir tanto para o professor, para os alunos e para a comunidade e para o povo em geral. Que oportunidade é essa? É oportunidade de trabalho,
é oportunidade de emprego, meninos que podem se saírem muito bem, conhecerem muitos, terem muitas vivências daquela comunidade, conhecerem bem a realidade e vão poder se posicionar até melhor e, quem sabe, né, serem aproveitados em alguma tarefa. Aí vem depois o que? Fraquezas. Quais são as fraquezas que a comunidade pode ter? Não é? Um trânsito terrível, drogas, pessoas que não estão dispostas a favorecer um trabalho, que seria mais? Que não tenha material nenhum. E aí, se não tem material nenhum, vai buscar na Secretaria de Educação, nos departamentos regionais, como se chamam. Aqui no nosso estado chamamos GRE, Gerência Regional de Educação. Mas eu sei que cada estado tem um nome, não é? Então, vocês vão buscar para que essa fraqueza que exista, os professores, por exemplo, a gente vê professor na área rural e nós ganharem prêmio de o melhor professor, a melhor escola, o melhor projeto pedagógico, a melhor proposta. E então a gente conhece tanto do público como privado pessoas preparadíssimas. Então essas fraquezas são mais essas questões estruturais, não é, da escola, também do pessoal da escola. E por último, dentro dessa metodologia fofa, são as ameaças. Então tem escolas que são ameaçadas, né, pela violência, são ameaçadas pelos incêndios, ameaçada como a Poeira de São Paulo, que 2 municípios foram atingidos, não é? Quer dizer, coisas da natureza, que venham um vulcão, uma mexida na terra. Então não é só esse tipo de ameaças físicas, não. São ameaças também de toda uma gama de coisas, não é? Então eu estou vendo só por aí. Mas uma ameaça pode ser até uma invasão dentro da escola, como aparece tanto nos Estados Unidos e aconteceu aqui também no Brasil. Então, ainda no empreendedorismo, que acabamos de fazer uma análise de cenário, são projetos e cenários futuros para modificar esse cenário daquela comunidade. O segundo, gerar ideias novas. A gente conhece muita gente que tem muita ideia. Eu mesmo conheço. Então, nós temos colegas de trabalho, professores, alunos, não é? E tem, assim, uma quantidade enorme, e é valorizar e trazer para dentro da escola. E, por último, nesse eixo de empreendedorismo, seria o planejamento de tudo que foi falado nesses eixos, que visam o quê? Visa a comunidade, visa a ciência, não é? O método científico, a investigação científica, visa a inovação, visa as manifestações culturais, científicas, não é? Que da comunidade, e visa um empreendedorismo, um planejamento para que tudo isso resolva, ou tente resolver, ou aponte saídas para a comunidade. Fico por aqui e espero que tenham gostado. Até logo.